Pode Ser. A apresentação, Kleber Correa. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do seu podcast de Divinópolis e região. Esse é o Pode Ser. Eu sou o Kleber Correa, é uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no nosso canal para a gente tratar de assuntos da nossa cidade, assuntos da região, assuntos que precisam ser falados e discutidos. Aproveitar e agradecer a Qualicar Proteção Veicular, nossa patrocinadora aqui do podcast. Agradecer também ao Petrônio, do Mió do Pão de Queijo, sempre oferecendo o Mió do Pão de Queijo para mim e para os nossos convidados. Obrigado, viu, Petrônio? E abraço também para o Anderson Pintor, o C Pinturas. Vai reformar ou pintar, tem que procurar um pintor profissional. Hoje, nesta edição, estou recebendo aqui um vizinho, viu, gente? Ele é vizinho meu e é uma pessoa assim que eu admiro muito pelo trabalho que ele faz. Já tive a oportunidade de entrevistá-los outra vez, mas não tive essa oportunidade de uma entrevista assim mais aberta, que a gente vai ter hoje, né, para tratar assim de vários assuntos de uma forma mais aberta, mais dinâmica, mais livre, para a gente expor alguns pontos de vista aqui, que é o Alexandre Silva, ele que é enfermeiro, faz vários trabalhos, inclusive no Rio de Janeiro. Ele fica Rio de Janeiro, Divinópolis, Brasília. Ele fica nessa ponte aí, aérea aí praticamente todos os dias. Inclusive, fantástico, gravou com ele recentemente em relação aos cuidados paliativos. Esse é o assunto principal hoje aqui do nosso podcast. Satisfação, viu, Alexandre? Eu sei que você tirou um tempinho da sua agenda, que é corrida demais da conta aqui, e eu fico muito grato de poder recebê-lo aqui. Eu que agradeço estar com o Kleber aqui, uma pessoa que eu também admiro muito e com certeza é uma pessoa que traz um jornalismo reto, com qualidade. Estava falando com ele agora há pouco, é muito bom um jornalismo laico, que a gente possa seguir e não tenha influência pessoal, que, né, você avalia e analisa ali depois que é produzido. Eu que fico muito feliz por isso. Muito obrigado, viu? Eu queria começar, né, para você falar para a gente como que surgiu, né, essa ligação sua com a enfermagem e principalmente a seguir com o cuidado paliativo. Eles façam um pouquinho disso, né, para o nosso telespectador entender um pouquinho dessa ligação e desse trabalho que você faz. Na verdade, a enfermagem foi... Eu sou de Divinópolis mesmo, né, e todo mundo que estudou em ensino fundamental lembra das feiras de ciência, o tanto que isso movia as escolas e move até hoje, né, com a criançada. E eu lembro que eu estava na 7ª série, que hoje é o 8º ano, a gente fez uma feira de ciências no Miguel Couto, eu fui aluno de lá, e a feira de ciência falava de hospital, e cada um ficou com uma profissão, e eu fiquei com a enfermagem. E aí eu fui entrevistar enfermeiros. Na verdade, eu não sabia dessa diferença, o que é enfermeiro, o que é técnico, o que é auxiliar, né? Para mim era só enfermagem, só enfermeiro. Enfermeiro, né? Era uma coisa só. E aí eu entendi o que era, né, o papel do enfermeiro com uma graduação, com curso superior, o técnico e o auxiliar de enfermagem, um com nível médio, o outro com ensino fundamental na época. E eu apaixonei por aquilo, porque eu gostava desde criança de internar bexiga de bola, de balão. Entendi. Né? Eu enchia de água, punha nome, internava e gostava de cuidar deles, mas no sentido de cuidar deles quando ele vai ficando cheio d'água há muito tempo, ele começa a vazar água e estoura. E aí eu gostava de cuidar do balão em fim de vida, da família do balão, de conversar com a família que o balão estava morrendo. Fazia cemitério de inseto e cemitério de balão. E aí, quando eu fiz essa feira de ciência, eu falei, gente, eu gosto disso, eu gosto de cuidar, eu acho que enfermagem... Então, desde a 7ª série lá atrás, eu já sabia que eu queria enfermagem, depois fui e deu tudo certo. E estudei no Integral, fiz técnico de química lá, e numa outra feira que eu fiz no Integral, eu pude falar sobre enfermagem de novo e saí de lá sabendo que eu ia cursar enfermagem. E o cuidado paliativo tem uma ligação muito grande com isso, né? Porque cuidado paliativo, o próprio nome já fala, cuidado. Então, cuidado, tem um autor que define cuidado como... cuidado é ocupar-se do bem-estar do outro. Eu falei, gente, eu gosto disso mesmo. Eu não tinha vontade de diagnosticar doença, de operar pessoa, eu tinha vontade de fazer alguma coisa na área do cuidado. E aí eu relacionei aquela questão do cuidar da bexiga em fim de vida, cuidar da família de alguém que está morrendo. Eu tive uma tia que
a tia minha mais velha, irmã da minha mãe, que faleceu com câncer, e eu pude cuidar dela junto, cuidar assim, de acompanhar, eu era muito jovem, pude estar junto com a família cuidando, e viu tanto que a doença grave que ameaça a vida leva a pessoa e a família toda a um sofrimento muito grande. E aí eu vi que eu queria fazer aquilo. Eu queria cuidar de gente com doença grave, mais próxima ao fim de vida, e acolher também a sua família. E essa foi a relação que eu trabalhei na enfermagem durante 17 anos no Complexo Saúde São João de Deus. Fui gerente de enfermagem, amo aquele lugar, ali foi a minha escola, né, a escola de enfermagem lá, o técnico. Eu pude ficar à frente com o MRT durante um tempo. Também na Santa Casa de Itapecerica, gerenciei lá 3 anos e meio. E na UENG, que era o antigo Inesp, dei aula no curso de enfermagem durante 13 anos. E na UIT, em Itaúna, durante 11 anos. Depois passei no concurso da UFSJ, que vai para 13 anos agora que eu estou lá, muito feliz nessa casa, e em todas as outras que eu passei também. E descobri, no meio de todo esse processo que eu trabalhei mais docência e gestão, que eu queria fazer assistência em cuidado paliativo. Então é isso. Isso é o que te motiva hoje? É o que me motiva, exatamente. Eu acho que todo mundo tem que ter o que te faz brilhar os olhos. A Universidade Federal ela dá a gente uma oportunidade muito grande, que é da gente escolher a área de pesquisa, a área de extensão que a gente quer seguir. Hoje esse trabalho que você faz no Rio de Janeiro, então ele tem a ver com a Universidade Federal. Ele é o meu projeto de extensão da UFSJ. Exato. Todo mês que eu estou atendendo lá, pode ter certeza que tem aluno da enfermagem da medicina e hora ou outra da farmácia comigo também, mas da enfermagem da medicina sempre, porque é o meu projeto de extensão mesmo da universidade. Você atua em quais comunidades lá, né? Lá no Rio, Rocinha e Vidigal, especificamente, foi onde eu criei a comunidade compassiva. Na verdade, eu não criei como um projeto de extensão. Eu nem estava na Universidade Federal ainda. Eu tinha muito desejo. Eu estava fazendo um curso, quando eu era da gestão ainda lá no São João, da gestão da enfermagem, que era Gestão Pública em Saúde na FGV, no Rio. E a nossa tarefa, 2008, 2009, foi fazer um diagnóstico de alguns complexos, e eu peguei análise de gestão em saúde no Complexo do Alemão. Quando nós chegamos no Complexo do Alemão, o primeiro senhor que eu peguei para poder fazer visita, eu lembro que era o mesmo câncer da minha tia que tinha morrido aqui. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, gente, esse povo, além de sofrer com a doença, sofre por morar aqui pela dificuldade de acessar o bem público. O povo tem muita dificuldade nas favelas, e 24% da população carioca mora em favela. Aquilo ficou mexido comigo. Aí fomos fazer uma visita pela pós-graduação também, na Casa Rosa, que é ali na Lapa, e uma mulher trans profissional do sexo, a Luana Muniz, quem quiser assistir o YouTube, já é falecida. Ela abrigava 19 pessoas em fase final de vida numa casa ocupada, e ela sustentava esse povo de alguma forma. Inclusive, tem um episódio maravilhoso dela e o padre Fábio de Mello lá na Lapa. E eu falei, gente, se essa mulher, nessa situação, ela cuida de gente assim, eu tinha muita vontade de fazer isso. Nesse dia, estava visitando também, porque a Casa das Pretas é muito próximo lá, a Marielle Franco estava lá visitando, ela não era política ainda. Ela falou assim, vamos conhecer a Maré. Eu sou liderança comunitária na Maré, eu acho que é um lugar para você poder começar e ver. Eu pensei em fazer um doutorado naquilo, que eu já tinha feito mestrado. Aquilo não virou um doutorado, mas aí quando eu fui avaliar, eu fiquei uns 8 meses estudando a Maré, mas quando começou a briga de tráfico e milícia. Aí a Marielle mesmo falou, Ale, é melhor você sair daqui e eu vou te apresentar outra comunidade, porque isso pode dar ruim para nós e respingar em você. Portanto que depois realmente mataram ela e respingou no motorista dela, né? E aí ela me apresentou, eu brincava com ela que era um presente de grego, que ela me apresentou outra comunidade que era muito pior do que a Mané, que era o Batomuxi. Aí do Batomuxi eu conheci um casal de capoeirista que morava no Vidigal e me apresentou o Vidigal, que eu cheguei e fiquei, né? E aí eu comecei a estudar o Vidigal, o que tinha de paciente em fim de vida, e falei, gente, é aqui que eu quero fazer alguma coisa. Mas o nível de sofrimento era tão grande ali, 2010 mais ou menos, que eu respirei para não fazer o doutorado e comecei a formar uma rede de vizinhança no Vidigal. Mesmo após a cabana, eu continuei indo para o Vidigal uma vez por mês. Uma rede de vizinhos que uns pudessem ajudar os outros. E aí eu comecei a dar aula para eles de como dar banho, de como fazer higiene da boca, de como tirar da cadeira e pôr na cama.
De repente, quando eu vi, 2018, eu estava cuidando de 29 doentes em fase final de vida, na Rocinha, no Vidigal já, porque esse amigo meu, Messias, ele treinava pessoas em capoeira na Rocinha. E ele foi me apresentar o povo lá. Acaba que eu comecei a pegar doente lá também. Aí, nesse dia, eu fui dar uma aula de cuidado paliativo em favela. E eu falei, gente, eu estou fazendo, eu não estava sabendo. Estava defendendo o doutorado já, que eu fiz doutorado nessa área de cuidado paliativo, na atenção domiciliar. E uma pessoa que estava nesse congresso falou, isso chama comunidade compassiva. E eu até impliquei com um cara no dia, falei, gente, mas não é possível, né? Tudo tem que dar nome. Quando eu fui ler o que era comunidade compassiva, era aquilo mesmo que eu estava fazendo, era apoiando a comunidade a cuidar da própria comunidade. Eu juntei mais gente, fundamos a Favela Compassiva, virou um projeto de extensão da UFSJ, que eu já estava na UFSJ. Hoje é uma associação, Favela Compassiva Rocinha Vidigal, e virou esse projeto desse tamanho. Hoje o Ministério da Saúde me convidou para ser ponto focal das comunidades compassivas dentro da Política Nacional de Cuidado Paliativo. E hoje já são 23 comunidades compassivas no Brasil, né? E está explodindo de gente querendo fazer isso nos bairros, nos lugares. As pessoas muitas vezes perguntam, sabe, Cleber, por que você saiu de Divinópolis e foi fazer isso lá? Primeiro porque isso aconteceu, eu não fui lá. Essa história ela é orgânica, você viu? Sim. Ela foi isso, acontecendo. Eu falei, eu não pensei assim, eu vou lá no Rio montar um projeto. Ela aconteceu naturalmente, né? E de um certo ponto foi bom, eu acredito muito numa força superior à nossa, que me pôs ali na Rocinha, especialmente, que é um lugar visível pelo mundo inteiro, que está fazendo isso replicar para o mundo todo, né? Por exemplo, eu fui agora, há 2 meses, na Espanha, porque eles querem desenvolver isso para áreas pobres e carentes lá também. Então, acho que, assim, não foi à toa. Isso não é um projeto meu, é um projeto muito, muito maior do que eu posso pensar, né? Até recentemente o Fantástico, né, fez uma matéria com você lá, mostrando esse trabalho. Essa matéria deu uma repercussão muito grande, assim, e mudou o patamar, até da questão da visão do cuidado paliativo. Isso pesou muito nesse ponto? Pesou. Na verdade, a reportagem tinha pessoas, núcleos que fazem cuidado paliativo, inclusive Ana Cláudia Arantes, né? Também era um núcleo de filmagem, e assim, isso ajudou a quebrar uma coisa, que é o que a Política Nacional de Cuidado Paliativo está querendo agora. Não é nem montar equipe, é mudar a cultura do brasileiro sobre o que é cuidado paliativo, que é algo que a gente está vendo, assim, vários artistas, o próprio Papa recebeu, e o povo não sabia o que era. O povo acha assim, não, o fulano está em paliativo. Não, então agora é para largar. Não dá remédio, não faz nada, é só esperar morrer. A família se afasta. Né? Exatamente. O cuidador principal quase morre, porque ele fica sobrecarrega, ele, né? Fica só para ele. E, normalmente, mulher e idosa, a gente está aí lotado de mulher idosa cuidando de idoso, né? E as pessoas entendendo que cuidado paliativo é não fazer mais nada. Na verdade, cuidado paliativo é fazer. Dá muito mais trabalho do que não fazer, né? É muito mais trabalho do que tratar a doença. O cuidado paliativo é um cuidado voltado para a pessoa que tem uma doença que ameaça a vida. Inclusive, ele pode ter a alta do paliativo. E a reportagem serviu para mostrar isso, porque o Fantástico mostrou isso como uma linha de uma pessoa que vai atravessar um deserto. Foi muito bom isso, porque ele entendeu o seguinte: a pessoa, ao descobrir uma doença grave que ameaça a vida, ela recebe como se fosse uma passagem para fazer uma travessia num deserto. Então, de dia é quente, à noite é frio, a pessoa passa muita peleja. Numa doença pulmonar, num câncer, numa doença cardíaca, em várias coisas aí. E ele pode atravessar esse deserto todinho, sem nada, e passar frio, fome, sede, a família sofrendo, ou ele pode ganhar uma sombrinha para ir na sombra, ele pode ganhar um cobertor para a noite poder dormir. Isso é o cuidado paliativo, é a possibilidade dele fazer uma travessia em algo que é pesado com mais conforto. Inclusive, é bom a gente falar para a população como um todo que é um direito nosso a dignidade humana. Todos nós, diante de uma doença grave, nós temos direito ao cuidado paliativo, que é um cuidado que me alivia mesmo a doença sendo incurável, por exemplo. Né? Com a tendência dessa população ficar cada vez mais velha, né? Igual você falou, é idosa, mulher cuidando de idoso, né? Esse cuidado paliativo, acho que nunca foi um tema tão atual e que precisa ser falado como agora, porque Exatamente. A tendência é essa da população brasileira. Ela está envelhecendo, né? Teremos pessoas futuramente mais velhas e mais idosas no nosso país. Exato. Nós temos um dado muito importante que é
a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu, já está no nosso meio. Só que a questão não é quantos dias, é quanta vida nesses dias. Porque às vezes eu posso viver 90, mas 30 deles eu vivo nada, né? Então, não é só quantos dias de vida, é quanta vida tem nesses dias. Então, nós temos que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu e as famílias são diminuídas. Hoje você pode ver, Kleber, quem tem 3 filhos, o pessoal fala assim, nós aqui mineiro, nu! Que loucura, né? Nu! Você tem 3, né? Já é uma geração agora do 0 e 1. 0 por opção, muita gente, 0 não quero, e 1 é assim, no máximo 1. Então, pensa, nós vamos viver muito com uma rede de apoio familiar pequena. Se a gente não trabalhar a lógica do cuidado paliativo, conforto nessas pessoas, e não trabalhar a lógica da comunidade, voltar a servir a comunidade, por exemplo, nós somos vizinhos. Hoje a gente não sabe o nome de quem mora no prédio, né? Quem mora na casa do lado. A gente não sabe. E o pessoal mais antigo, rural, um ajuda o outro, um fica com o menino, o outro leva na escola. Está se perdendo isso. E já pensou a gente viver nesse tanto... Olha que dado importante. Copacabana é o bairro com o maior número de idosos no Brasil. Coincidentemente, é um dos bairros que mais se encontram idosos mortos em decomposição. Olha o tanto que isso é grave. Então, a gente tem que pensar nessa lógica, né? É complicado, viu? E vai acontecer, não tem jeito, por né? isso que a gente tem que pensar em soluções para a gente caminhar de forma mais tranquila nisso e ser menos sofrido, né, Kleber? Muita gente falou que é loucura, e para você, nossa, tá na Rocinha, E demais, toda hora, demais. né? eu, antes aqui de começar, falando com o Kleber, que a população da Rocinha e do Vidigal junto, real, é do tamanho de Divinópolis, né? Chega a 250 mil habitantes. E por incrível que pareça... E tudo junto. E tudo junto. Aglomerado. Né? Aglomerado mesmo. Né? Não teve nenhum homicídio nessas duas favelas. Inclusive, lá eu moro no Vidigal. Né? A minha casa é no Vidigal. Meu apartamento é lá no Vidigal. Você se sente seguro lá? Muito, muito mais do que qualquer outro lugar. Né? Agora, é claro, eu não estou fazendo apologia a nada. Está errado. Tudo isso tem uma ausência ou uma fragilidade da segurança pública muito grande. Mas se a gente for pegar número de violência, Divinópolis hoje, a gente sabe que ela atinge um número de homicídios importante e a mesma população Rocinha e Vidigal não teve nenhum homicídio esse ano. Então, perigoso e complexo, eu acho que todos os lugares são. A gente tem que aprender a andar e entender assim, para que eu vim? Para que eu vim? Eu vim para quê nesse lugar? Então, se eu vim para fazer o bem para a comunidade, cuidar, não tenho por que o povo implicar comigo, muito pelo contrário. Né? O que você gostaria de dizer assim, para uma família que soubesse, né, antes de iniciar, um cuidado paliativo, né? Porque todos vão passar por isso, né? Eu acho que todo mundo vai ter esse momento de precisar desse cuidado. O que você diria para essa família antes de iniciar esse cuidado paliativo com esse paciente? Você fala uma coisa inicial que é muito importante. Entenda, 85% de nós todos, ou seja, em cada 10 pessoas, 8 a 9 pessoas não vão morrer imediatamente quando descobrem uma doença. Ele vai ter uma condição que vai se arrastar. Menos de 15% morre de doença aguda. Infarto agudo do miocárdio, acidente, homicídio. Então, muitos de nós vão passar por condições crônicas que alguém vai nos assistir tendo uma degeneração. E por muito tempo. Por muito tempo. Tem gente que passa com uma condição ameaçadora de vida 40, 50 anos. Né? Então, entender o seguinte, todo mundo que tem uma condição que ameaça a vida, que o deixa frágil e pode gerar sofrimento, é interessante que a família converse com alguém que entenda sobre cuidado paliativo e possa falar quais medidas, além do tratamento daquela condição, porque não significa que uma coisa abandona a outra. A pessoa, por exemplo, pode estar fazendo tratamento de câncer e recebendo cuidado paliativo. O cuidado paliativo é o que vai ajudar ela a passar por aquilo. Chegou numa condição grave que você sabe que aquele tratamento está fazendo mais mal para a pessoa do que o não tratar, é hora da pessoa pensar na exclusividade do conforto. Muitas pessoas não alertam para isso. Eu recebi uma família, eu acho que é bom alertar em forma de exemplo. A senhora, 84 anos, com mal de Alzheimer, acamada, já não estava lúcida mais, um câncer de mama ulcerativo. Essa senhora foi, depois de uma parada cardiorrespiratória,
Ela foi reanimada e entubada. Viveu mais 19 dias, já estava até com mau cheiro, aí morreu. Alguém falou para a família assim, nós fizemos tudo. A pergunta que eu faço é o seguinte, o que é tudo? É tudo para mim ou tudo para aquela senhora e para aquela família? Será que essa senhora merecia ser reanimada? Foi quebrada a costela dessa senhora. Muitas vezes a família, e pior do que as famílias, os profissionais de saúde não entendem a hora de parar. Tem hora que é hora de parar. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E a gente viver com aquela pessoa o melhor que eu puder naquele pouco tempo do que só prolongar dias de vida. E essa família relata depois o quanto que foi triste ver a mãe sendo reanimada, costela quebrada, e ela viver mais 19 dias não é viver. Foi, né? Aquilo chama de estanase, é crime, inclusive, né? Essa obstinação. Então, eu sugiro, primeiro, defina junto com o médico do seu familiar, ou o seu médico, ou os profissionais médicos, definam a proporcionalidade terapêutica que a pessoa merece ou não, né? Até para ele deixar isso escrito, vale a pena entubar ou não? É colocado na mão da família, Kleber, uma responsabilidade muito errada. Eu vejo gente leigo ser chamado em porta de UTI querer tirar... E perguntar assim, lavar as mãos, eu quero te perguntar se a sua mãe parar, eu reanimo ou não. Isso não é uma decisão da família, isso é uma decisão técnica. Ah, não, mas você é enfermeiro? Não, eu sou filho. Eu quero que você me fale qual a qualidade de vida que meu pai vai ter ele sendo reanimado. Então, isso não pode pôr na mão de um leigo. É a mesma coisa de dar um cardápio chinês. Tem quem está vendo esse pão de queijo morrendo de fome? Não tem jeito. Não tem jeito, você não sabe escolher. Então, isso é uma responsabilidade do profissional. Tem que estudar cuidado paliativo. Tem que saber definir até onde trata uma doença ou não e depois o que fazer quando a doença não tem tratamento. Porque tem gente que fala assim, me deram alta porque não tem mais o que fazer. Peraí, mas não deu nenhuma proposta do que fazer com você? Tem o que fazer. A pessoa não morreu só porque não trata a doença, né? Durante todo esse período seu, né, trabalhando com pacientes, né, fase paliativa, assim, a gente voltar lá atrás, assim, um momento assim, difícil e aquele momento feliz mesmo, dessa trajetória, assim, você se lembra, assim, consegue retornar, não, aquele momento foi muito difícil, não, aquele foi muito positivo. Eu tenho um extremamente recente, não tem um mês. Eu acompanho muito paciente, às vezes. Aqui em Divinópolis, eu acompanho muito paciente, ou pelo Serviço de Atenção Domiciliar, o SAD, da Prefeitura, ou pacientes por fora mesmo, que a família me procura. E teve um caso agora muito recente de uma mãe falecendo, uma senhora, e a família, com todas as possíveis desavenças que toda família tem, elas escolheram o melhor possível para sua mãe naquele último momento de vida, que foi manter a mãe em casa o máximo que queria, que podia, que era o que a mãe queria, fazer café com os irmãos e a família, era um câncer de pulmão avançado, ela fez vários cafés com a família, com os irmãos, com os filhos, e na hora que ela não aguentava mais, ela falou que ia sinalizar para ir para o hospital. Foi sinalizado junto à família, né, sinalizar. A família sinalizou, ela foi para o hospital e teve um fim de vida digno. E a família fala assim, Alexandre, por mais triste que seja, a gente fez o que a minha mãe queria, minha mãe morreu sem invasão. Sem invasão sem tubo na boca, sem ter o porquê, sem fazer uma diálise, sem ter motivo para aquilo, né? E a gente estava todo mundo junto, a gente estava lá junto. Pôde chegar o pessoal, ficar junto. Então, isso foi agora, né? Eu tenho vários momentos desses. Eu não estou falando assim, a morte é maravilhosa. Não, a morte é péssima, gente. Perder alguém é muito ruim, mas pode ser menos sofrido, pode ser menos dolorido, né? Sim, é um momento intenso toda hora, né? Você lida com pacientes em diversas fases de vida, diversas doenças assim. E nesse momento tão emocional, consegue cuidar de si mesmo, né? E ter força para cuidar dos outros também, porque todo dia ali você pode ter uma pessoa que está indo, que está partindo. Isso deve acontecer todos os dias, sim, praticamente, né? Sim. Então, consegue cuidar de si mesmo e ter força para os outros? Uma coisa muito importante que a gente tem que entender é o seguinte, é impossível acostumar com isso. Quem fala, não, já acostumei. Não acostumei. É mentira. É mentira. Cada caso é um caso, e se eu falar que acostumei e não buscar me cuidar, a conta vai chegar e vai chegar pesada. Ilusão de quem fala, eu dou notícia difícil todo dia, mas eu já acostumei. Não, você não acostumou. O seu inconsciente está gravando. E quando a conta vier, vai ser uma deitada só. Então, eu deixo claro, eu aprendi isso muito com a psicologia, né? Tem coisa que é terapêutico, mas tem coisa que tem que ser terapia mesmo, né?
e a terapeuta falar assim, Alexandre, aonde você coloca essas dores? Você tem que arrumar um lugar para você colocar isso. No esporte, e nomeia. Eu faço isso para me dar conta disso. Na terapia, no que é terapêutico, né? Numa corrida, no samba, não sei o quê. Eu preciso nomear aquilo para dar conta e falar, isso eu faço para poder... Por exemplo, eu sou portelense doente, eu amo a escola de samba, sou lá de dentro da Portela. Toda vez que eu estou na Portela, que eu estou na quadra, eu falo assim, eu faço isso para dar conta disso. E é uma coisa, eu amo roça, sítio, bicho. Quando eu estou ali, eu falo, se eu não fizer isso, eu não dou conta daquilo. Então, se a gente não fizer dessa forma, com certeza, porque não é nada fácil. Né? Você vê uma mãe perdendo um filho, por exemplo. Né? Pessoas, independente de idade, mas quando você vê mãe jovem, pai jovem indo embora, com toda uma expectativa de uma criação de uma família, menino, aquilo tira sono. Né? Então, se você não tiver um lugar para poder posicionar isso, você vai embora junto. Né? Puxado. Deixa eu falar dos nossos patrocinadores aqui. Primeira coisa rápida, falar da Qualicar Proteção Veicular. Se você tem um veículo, gente, chegou a hora aí de fazer a proteção veicular. Planos a partir de R$ 79,90. Você tem seu veículo 100% protegido contra furtos, colisões, fenômenos da natureza e muito mais. A Qualicar está em Divinópolis e São Gonçalo do Pará, mas atende o Brasil inteiro 24 horas por dia. Passa lá na Avenida Paraná, procura o Ricardo, eu tenho certeza que ele vai arrumar o melhor plano para você. E a Qualicar é uma empresa confiável, viu? Eu garanto, o Ricardo e toda a equipe está pronto para te atender. Falar também do Mió do Pão de Queijo. Gente, se tem pão de queijo bom, é o Mió do Pão de Queijo de Divinópolis, na Rua Bahia. Inclusive, mandar um abraço para o Petrônio. Alexandre, são mais de 20 sabores de pão de queijo. Eu sou freguês. Você conhece, né? Conhece e sabe que realmente é o Mió do Pão de Queijo. Inclusive, ele está ampliando o espaço lá, viu? Mesmo? Agora o espaço dobrado lá, tá ficando show de bola. bola. Sempre cheinho. Lotado. Então, passa lá, gente, no Mió do Pão de Queijo. Inclusive, a reinauguração está próxima, a gente vai estar lá, cobrindo e mostrando aqui também a reinauguração do Mió do Pão de Queijo. O Petrônio falou que vai ter até um palco lá e show o dia inteiro. Petrônio também, que é cantor. Abraço, viu, Petrônio? Obrigado pela parceria. E deixa eu falar também do Anderson Pintor. Vai fazer uma pintura? Tem que procurar um pintor profissional. Inclusive, o Anderson fez esse trabalho incrível aqui no estúdio, aqui pra gente aqui. É um trabalho com cimento queimado e o Anderson é especialista em pedras naturais. É o que há no momento aí. Mais durabilidade e fica bonito também a aplicação, mas tem que procurar quem entende do assunto, né? Porque é um serviço assim que precisa ser bem feito e sem enrolação. O Anderson Pintura é a melhor opção para você. Está aí o telefone de contato, não deixe de procurar. O nosso pintor aqui do Pode Ser Pintura tem que ser profissional. Abraço para você, o Anderson. De volta aqui com o Alexandre, falando hoje de cuidados paliativos aqui no podcast. Alexandre, que mudanças assim você acredita que o Brasil poderia fazer, né, para ampliar aí os cuidados paliativos? Primeiro, com a projeção da política nacional agora de cuidado paliativo, com essas matérias e televisão, acho que já tem acontecido uma mudança de cultura, mas eu acho que são três principais coisas que a gente precisa frisar, que inclusive a Organização Mundial de Saúde fala isso. Primeiro, educação em cuidado paliativo. Os cursos superiores, os cursos técnicos, têm que falar sobre isso. Tem que falar de doenças que ameaçam a vida, o que eu posso fazer para a pessoa quando a doença ameaça ou quando a doença, inclusive, não tem cura. O que eu posso fazer pela pessoa, sob cuidado? Educação. Segundo, acesso a serviços. Nós temos que ter, gente, se você quer ver um serviço que é de qualidade, é você saber desse serviço de saúde, hospital de grande porte, por exemplo, de médio porte, se ali tem uma equipe de cuidado paliativo, para quando a pessoa ficar grave, ter uma situação grave, se tem alguém que possa atendê-lo. Por exemplo, o SAD, o Programa Melhor em Casa hoje, do governo federal, né, antigo, né, desde 2011, ele tem um braço muito voltado para o cuidado paliativo para a pessoa, especialmente em fim de vida, nos domicílios. Aqui em Divinópolis mesmo tem um trabalho maravilhoso que é do SUS, que a Unidade Básica de Saúde, quando
detecta que tem alguém na sua região que é assim, ele pode encaminhar para o serviço de atenção domiciliar. Eles fazem cuidado paliativo muito bem. Nos hospitais, na atenção primária, saber essa indicação. Então, ter acesso a serviço de cuidados paliativos. Outro lugar que as pessoas precisam estudar e conhecer mais sobre cuidados paliativos. As instituições de longa permanência para idosos. Tem muitas pessoas que podem estar recebendo um cuidado totalmente diferenciado nesses lugares, né? Então, educação, acesso aos serviços e acesso a terapias farmacológicas e não farmacológicas. Ter facilidade para prescrever um medicamento que é de difícil acesso. Por exemplo, as pessoas têm muito medo da morfina. O povo fala assim, deu morfina é porque está morrendo. Não. Morfina bem prescrito, além dela melhorar a dor, ela melhora a falta de ar. Tem pessoas que vivem anos e melhora muito. Quer ver? Câncer de pulmão, câncer de pequenas células de pulmão. Quem recebe cuidados paliativos e recebe medicamento bom e correto para aquilo, tem estudo com mais de 200 pessoas que mostra que a pessoa amplia com qualidade até 6 meses o tempo de vida. Pensa, gente, eu poder ter alguém meu, pelo menos mais um dia, mais 6 meses, tanto que não dá tempo de outras coisas. Então, ter acesso a medicamentos, ter acesso a terapias não farmacológicas. Então, a gente precisa avançar nisso, né? E discutir isso na atenção primária, na especializada, nos hospitais, que é um direito nosso. E como a população está envelhecendo muito, a cada dia nós vamos conviver mais com doença degenerativa aí. Então, nós temos que tratar a doença, o que eu quero é cura mesmo. Mas quando isso ameaça a vida ou não tem cura, eu quero ser cuidado, eu não quero ser abandonado, né? Planos de saúde hoje oferecem? Tem que oferecer, é um direito das pessoas. Se não oferecer, é lei. Exatamente. Ele tem direito de receber cuidado paliativo, né? Ou seja, ele tem direito de receber uma equipe que atenda ele, seja o médico dele no consultório, seja o fisioterapeuta, ou seja o enfermeiro, que saiba o que é cuidado paliativo. Então, quem não sabe, gente, tem que estudar, porque cuidado paliativo não é abandono, é cuidado, né? Você que está muito tempo aí na área da saúde, é impressão assim, nossa, ou o número de doenças graves tem aumentado cada vez mais, não só no Brasil, no mundo inteiro, ou é porque hoje o acesso à informação, ela chega mais, porque parece assim que a gente vê assim, um boom, né, de doenças graves, principalmente o câncer, né? Muitas pessoas morrendo, ou antes se morria, talvez nem sabia do que era, ou você tem um diagnóstico mais rápido, mais precoce. Eu acho que assim, a gente tem que ter essa pergunta, ela tem que ser, precisa ser muito destrinchada, porque pode ser as duas coisas. Pode ser alguma doença, tem doenças que aumentaram mesmo, né, estatisticamente, mas os diagnósticos melhoraram muito e as pessoas estão vivendo mais. Então, a chance dela ter doença degenerativa aumenta também. Esse ano, tem algumas revistas que já apontam isso, alguns periódicos, que é o primeiro ano que o câncer ultrapassa as doenças cardiovasculares. Porque o número de doenças que mais acomete as pessoas são as cardiovasculares. Esse ano o câncer ultrapassou. Por quê? Tem relação com alimentação, tem relação com álcool e fumo, o cigarro, vida sedentária, o sedentarismo, né? O tipo de alimentação, nós estamos vendo aí o tanto de processado, mas ao mesmo tempo percebe que a gente sai. Ontem eu estava num evento lá, Rio Innovation Week, e estava tendo uma apresentação sobre longevidade e um geriatra apresentou lá um jornal de 1930 e poucos, falando assim, uma velhinha de 47 anos foi encontrada sozinha em sua casa. A expectativa de vida no início do século passado era 47 anos. Hoje a expectativa é 77. Então, como as células degeneram, as doenças vão aparecer mais. Então, na verdade, eu acredito sim que tem um melhor diagnóstico, mas eu acredito também que, como a gente está vivendo mais, as doenças ameaçadoras vão ser mais vistas e vão ser mais olhadas. E o câncer, especialmente, tem aí uma evidência muito clara, né? Mama, próstata, intestino, pulmão. A gente tem visto o crescente desse número. E a gente vive uma condição difícil. O INCA, eu faço várias aulas lá para eles e o INCA solta no último triênio que a cada 10 pessoas que chegam no INCA para tratar, 8 chegam com doenças incuráveis. Ou seja, por mais que o nosso diagnóstico está bom, a população também tem uma dificuldade de fazer o diagnóstico, de ter acesso ao diagnóstico, e outra coisa é de ir
para poder prevenir e não deixar chegar na condição ameaçadora. Não quer ir, não procura também. Porque não pode pôr. Tá sentindo alguma coisa, não procura. A conta não pode ir só no na rede. A conta da pessoa também. Muitas pessoas não fazem o porquê não, né? E outra coisa, por exemplo, o número de doenças raras que a gente tem visto também, doenças que você nunca ouviu falar, né? Cada vez mais próxima aqui. Hoje, por exemplo, estou até com a matéria aqui, uma matéria do G1, né? Uma jovem com a pior dor do mundo pede sorte antes de entrar em sedação profunda. Ela é aqui da nossa região, ela é de Bambuí, ela tem apenas 28 anos, essa dor profunda. Ela está, sim, dando graças a Deus que ela vai entrar nessa sedação profunda e vai ficar alguns dias sem sentir essa dor. Por exemplo, é mais uma doença aí, é mais uma enfermidade que muita gente não conhece, talvez não sabe, mas essa jovem vem enfrentando isso ao longo da vida. Na verdade, são várias doenças hoje, ainda bem que a gente tem, inclusive, pasta específica no poder público que só dedica às doenças raras, né? E assim, agora imagina quantas doenças existem que a gente nem sabe que ela é rara. Você vê, nevralgia do trigêmeo. É uma doença que gera muita dor. Né? Quando perguntava a ela dor de 0 a 10, ela falava 12, 15, 20. Não tem nem o que expressar. Inclusive, essa menina chegou a pedir eutanásia. Né? Foi uma matéria importantíssima. Pedir eutanásia, ou seja, pedir para adiantar a sua morte por tamanho sofrimento. O cuidado paliativo ele entra antes da eutanásia. Será que a pessoa, para pedir eutanásia, ela recebeu todos os cuidados de alívio? Hoje isso é uma coisa que dá outra conversa nossa muito pesada. Será que é a hora de eutanásia ou é a hora do Brasil avançar em cuidados paliativos? Porque muita gente que eu vou atender, que está pedindo a morte, quando a equipe de cuidado paliativo entra, médico, enfermeiro, assistente social, físio, a pessoa passa uma semana e fala, não, Alexandre, eu não quero morrer mais, agora é suportável. A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa está sofrendo tanto que ela pede a morte antecipada por não ser aliviada daquilo que ela está sofrendo. Né? Se você pudesse deixar uma mensagem para todos que hoje passam por esse momento de despedida, né? Qual mensagem você diria para essas pessoas? Inclusive pode falar até naquela câmera ali. Tem uma bem pronta que eu repito em todos os lugares que eu vou, não é minha frase, na verdade é citado que são de vários autores, mas eu prefiro não citar um, mas quem cuida de alguém, quem é profissional de saúde, quem é familiar ou a própria pessoa, nós precisamos pensar o seguinte, nós precisamos acrescentar vida aos nossos dias, muito mais do que dias à nossa vida. Então fica isso de mensagem. Né? Aí, Alexandre Silva, agradecer aqui a sua participação aqui do podcast aqui. Muito obrigado aí por ter tirado esse tempinho da sua agenda para a gente bater esse papo aqui e falar sobre cuidados paliativos. Né? A nossa população está envelhecendo, teremos que pensar muito e exercitar isso. Tá bom, obrigado. Eu deixo também no site do Ministério da Saúde, se colocar Ministério da Saúde e Cuidados Paliativos, hoje, graças a Deus, desde 2025, nós temos uma abinha agora só de cuidados paliativos, quem quiser ver mais. Olha que bacana. Né? E quem quiser tirar dúvida, saber mais alguma coisa, quiser que eu direcione, minha página é Prof. Alex Silva. Isso não, vamos colocar o endereço lá, não tem erro, Rafael vai colocar para o pessoal estar acompanhando e seguindo lá. Obrigado, Kleber. Muito obrigado, viu? Obrigado, meu amigo. Muito obrigado e parabéns, Alexandre, por esse trabalho que você faz aí há tanto tempo aí e tendo esse reconhecimento merecido. Muito obrigado. A gente vê o Ministério agora da Saúde convidando para fazer parte aí, é sinal que é um trabalho correto, bem feito e atuante. Porque senão não teria esse reconhecimento aí. Obrigado. E bom que é uma pessoa, tá vendo, da nossa cidade, né, divinopolitano. Eu amo esse lugar. Isso aí. Parabéns, obrigado, viu? Obrigado. Tudo de bom aí, viu? Obrigado. Vai experimentar o pão de queijo ou não? Agora. Não vou embora sem, não. Então vamos finalizar se experimentando e dando a nota aqui pro pão de então, queijo. Né? Ó, vamos lá. Acho que esse aqui é de costelinha com barbecue. Esse aqui é de carne seca com requeijão. Eu vou na costelinha aqui. Aí, vamos ver se esse é o de costelinha. Isso aqui um pão de queijo desse, você sabe que é um almoço ou uma janta, né? Isso aí é bom, viu? Aqui. Não, acho que esse aí é até um outro, viu? Acho que esse costelão, viu? Dá a nota aí. Deus amado. Minha fome que eu tô. Lá na Rocinha tem pão de queijo assim? Desse jeito, não. Não tem. Nota 1000. Né? É bom, né? Valeu, Alexandre. Obrigado, viu? Obrigado eu. Valeu, pessoal. Esse é o Pode Ser. Agradecer aqui mais uma vez aqui a sua audiência. Obrigado aos nossos patrocinadores, a Qualicá, Miodo Pão de Queijo, Sepulturas. Abraço para o Rafael Moreira ali no comando, na direção. Estúdio Aperte o REC. Na semana que vem, você pode ser o próximo entrevistado. Forte abraço. Tchau, tchau.
Pode Ser. Realização Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.